Bem, pessoal, nariz obstruído, nariz fechado, dificuldade de respirar por causa de coriza, secreção no seu nariz. Por que isso acontece? Como você vai fazer para se aliviar? É descongestionante? É lavagem? Como é que ela é feita, né? Eu estou com um modelo aqui para você entender por que é tão importante lavar o nariz e você entender a lógica por trás disso, né? O que é que acontece? Todas as vezes, várias vezes por ano, a gente vai ter infecções de vias aéreas respiratórias, as famosas gripes e resfriados, né? Se você está vacinado, essa redução é uma redução importante desses eventos. Por isso que a gente sempre já começa qualquer vídeo reforçando a importância de vacinação. Vacine para gripe, que geralmente você consegue no posto de saúde gratuito, né? Vírus social respiratório, que está para um grupo bem seleto, então no SUS, na maioria das vezes, não pode fazer, mas se tiver condições financeiras de tomar, vai e toma particular. É uma vacina cara, mas ela ajuda, reduz bastante. Especial população idosa e crianças pequenas têm sido os problemas mais graves que a gente tem encontrado. Bronquiolite aumentou muito. E já existe vacina, infelizmente no SUS não está para todo mundo, né? Pulando essa parte da vacinação, além disso, né, tem pneumococcus e todas aquelas vacinas que estão no calendário vacinal. Todo mundo que me acompanha aqui sabe a importância que eu dou de estar com a vacinação em dia, né? Conversa com seu médico também, geriatra, porque muitas vacinas, às vezes, eles não estão no SUS, mas algumas sociedades recomendam, de geriatria, né? Tem uma Sociedade Brasileira de Imunizações, você bota aqui no Google, você acha ela e tem um calendário vacinal dela, que às vezes é um pouquinho diferente do SUS, mas tem essa questão do custo, né? Por exemplo, a herpes, não é dada para todo mundo no SUS, ela não está no calendário do SUS, mas ela ajuda, né? Dengue está para algum grupo específico, mas vai lá que você vai encontrar direitinho isso, né? Mas passada essa fase, né? O que você pode fazer neste caso que você está com o nariz obstruído? Você fez tudo certinho que eu falei com você, mesmo assim você está tendo problema respiratório, né? Primeira coisa, entender por que isso está acontecendo. Grande maioria das vezes são vírus do famoso resfriado comum. Eles entram nessa parte aqui da gente e inflama essa parte. Então você vai respirar e não consegue respirar porque o ar não está passando. E por que o ar não está passando? Porque isso aqui inflama. Esses agentes, eles entram nessa parte da agente respiratória e nosso corpo age para se defender, liberando uma série de substâncias, né? Algumas dessas substâncias vão aumentar a quantidade de secreção, vão inflamar essa parte do seu nariz, mas é uma forma de defender o seu corpo. Isso vai acontecer com todo mundo, quando você está corizando, você está resfriado, é por causa disso, né? Só que isso incomoda muito, se irrita, né? Esse processo muitas vezes deixa você não dormir direito, a secreção cai dessa região aqui pela parte de trás do nariz, é uma região muito sensível da gente, essa parte da faringe, e você fica tossindo, fica com aquele gotejamento pós-nasal que incomoda bastante, fica com aquele pigarro, aquela coisa chata, e quando você deita, a secreção cai mais ainda, incomoda mais ainda. Então, o que é que você faz nesse cenário? Um dos aspectos mais importantes chama lavagem de nariz. A gente tem, não quero fazer propaganda de empresa nenhuma, mas você tem um monte de produtos que você consegue comprar aqui, que é basicamente uma solução salina. Por que eu recomendo você comprar e você não tentar fazer muitas vezes? Porque já vem na composição testada, aprovada pela Anvisa, e às vezes você vai fazer misturas ou compra em algum local que não é tão confiável, você pode fazer de forma errada e pode prejudicar. Tem que estar na quantidade adequada. Veja onde o fabricante bota a quantidade que ele coloca de diluição e respeite isso, né? Por quê? Você vai encher o frasquinho, tem vários formatos, mas esse é o formato mais comum. Você vai botar isso no seu nariz e esse soro ele vai passar aqui limpando. Por que isso parece uma bobagem? Isso é tão importante, porque isso vai limpar, umidificar essa sua parte, tirar essas secreções e facilitar a sua respiração. Por isso que todo médico dá uma ênfase muito grande à lavagem nasal quando você está resfriado, você está gripado. Quando você limpa, a secreção vai se acumular menos. Você reduz a chance de você ter uma sinusite, porque muitas vezes essa secreção aumenta tanto. Ela fica grossa, ela fica presa lá atrás, fica gotejando, você não dorme bem, você fica irritado, você fica nervoso. Muitas vezes fecha alguns locaizinhos de seios da face que era para estar comunicando, não comunica. Fecha ali porque endureceu ou algum processo de secreção demais. Acumula a secreção lá atrás, você tem uma sinusite. Os seios da face, eles estão aqui, tá vendo? Tem o maxilar, que não dá para ver nesse modelo, ou essa região acumula e aquilo ali crescendo, nossa parte respiratória é cheia de bactéria, a bactéria entra ali, encontra um local bom para crescer, para ela crescer, ela começa a crescer e dá uma infecção bacteriana. Um dos problemas mais sérios que a gente vê nesse paciente que tem congestão nasal, pós um resfriado, pós uma gripe ou até com quadro de alergia, é justamente isso, ele tem infecção bacteriana secundária depois desse processo inflamatório que acontece no nariz depois de uma rinocinusite, de uma rinite, de um processo alérgico no nariz. E a lavagem, que é um processo tão simples, tão fácil de se fazer, colocando, respeite a quantidade,
Tem vários modelos que você compra, são todos muito parecidos, não tem muita coisa de marca, ser diferente e tal. Claro que vai ter o lobby dizendo que é melhor, mas na maioria das vezes é tudo muito parecido, né? Compra na farmácia, com selo da Anvisa, tudo isso que já estão cansados de saber. As farmácias grandes vão vender produtos confiáveis, né? E aí você vai lavar isso aqui. Esses frasquinhos também você consegue comprar nas farmácias. Se você entrar no Mercado Livre, no Amazon, qualquer marketplace, você encontra essas substâncias para ser vendidas, né? E o produtinho também. Tem vários modelos e formatos. Aí cada pessoa tem, às vezes, a sua preferência. Mas tudo basicamente é parecido. Ele vai jogar soro por aqui limpando. Bem simples. Entra por uma narina, sai pela outra. Você coloca aqui, lava, vai sair pelo outro e vai limpar. Depois repete o processo do outro lado. A quantidade de água também, colocar água filtrada, água fervida, tem que ser uma água limpa também. E a diluição também é importante, que vai vir no fabricante que você comprar. Aqui geralmente vem tipo uma bulazinha explicando como você vai diluir, quanto você vai diluir nesse processo aqui. Parece uma bobagem, pessoal, mas isso é muito, muito importante. Maior erro que a gente vê, descongestionante. A pessoa começa a usar o descongestionante e tem o quê? Tem um vasoconstrictor. Então esse vasoconstrictor vai reduzir realmente a quantidade de secreção nessa região. Você vai sentir um alívio quase imediato. Então parece mágico. Qual o problema? Efeito rebote depois. É como se o corpo fosse acostumando com aquilo. Aquela quantidade que você reduziu de secreção, lá na frente vai piorar. Então, descongestionante geralmente é pontual, é momentâneo, o médico pode passar, tanto que vem de farmácia, não dizer que é nada errado, mas ele tem esse problema. Se você não fizer o uso certo, ele vai ter o efeito rebote depois. São um dos remédios mais vendidos, então eu falo todo paciente, se está vendido, se é autorizado, se funciona e usa no mundo inteiro, é porque ele tem o seu papel. O problema é o uso errado. Se você faz o uso errado, isso vai prejudicar e você vai piorar no longo prazo, tá bom? Use de forma adequada, não tenha medo de lavar, faça direitinho isso e o descongestionante use conforme a orientação médica e muito cuidado com o uso crônico, que pode prejudicar, tá bom? Espero, pessoal, só voltando aqui para dizer para vocês, porque muita gente me perguntou no último vídeo, Júlio, isso não é só para criança? Não, não. Isso é independente da sua idade. A lógica é a mesma. Porque a gente sempre, quando você vê propaganda, eles fazem de criança. Porque a criança, pelo sistema imunológico dela estar ainda se fortalecendo, pelo fato dela estar sempre naquele ambiente, contato umas com as outras, né? Um contato intenso, bota a mão em qualquer lugar, e limpa a boca, e a secreção, né? Escola, tudo isso, né? Aquele ambiente que a gente sabe que a higiene da criança não é igual ao do adulto, né? Normalmente elas têm incidência maior de infecções respiratórias, de infecções virais. Sistema imunológico fortalecendo e esses cuidados com higiene. Então, por isso que o reforço é muito grande, mas independente da sua idade. Você pode ser criancinha, você pode ser adulto, você pode ser idoso. Lavar e limpar esse nariz para tirar essas secreções desta maneira simples e fácil é muito comum. A gente não tem costume ainda de fazer isso. Não são remédios caros, são remédios baratos e o brasileiro é imediatista. Ele quer um produto que passe e libere. Aí realmente o descongestionante funciona. Qual o problema? O longo prazo, o efeito rebote. Por isso que você, usando isso aqui, você está seguro, pode ser feito várias vezes por dia, né? Claro que tudo em excesso pode prejudicar, pode mudar um pouquinho, mas assim, de um modo geral, isso vai te ajudar bastante. Tá bom? Os rinovírus entram na cavidade nasal e se ligam aos cílios das células epiteliais. Vou mostrar como fazer a lavagem nasal com soro. Aplique no nariz e deixe drenar. Pronto, é simples e alivia a congestão.